Olá, irmãos! Um convite muito especial para vocês. 3 coisas que nós precisamos saber a respeito do evangelismo. Fica conosco! Olá, meus irmãos, graça e paz, que privilégio, que honra mais uma vez estar com vocês, podendo compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor. E nesse dia de hoje, gente, nós queremos falar um pouco a respeito de 3 coisas básicas que você precisa saber a respeito de evangelismo. O objetivo nessa manhã não é trazer nada de novo para você, mesmo porque a maioria das coisas que a gente vai trabalhar aqui neste dia de hoje, provavelmente você já sabe. Mas também o objetivo aqui não é chover no molhado, mas na verdade sempre falar as mesmas coisas, como diria o apóstolo Paulo, né? Não me desgosta falar para vocês as mesmas coisas, e é segurança para vós outros. E até quando, Rafa, a gente deve escutar as mesmas coisas? As mesmas coisas, as mesmas coisas, até você estar praticando, praticando, praticando. E depois que você estiver praticando, você deve ouvir novamente, 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 para que você se especialize naquilo que você está ouvindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 3 coisas que você precisa saber a respeito de evangelismo. Gente, a primeira coisa importante, nós temos o entendimento de que o evangelismo, ele não é uma função apenas do pastor, ele não é uma função apenas dos ministros, mas o evangelismo foi uma comissão dada por Jesus Cristo a toda a igreja, a todo crente. Não importa se você já tem 30 anos de evangelho, não importa se você é um novo convertido, mas se você está inserido no corpo de Cristo, você tem essa grande comissão e esse grande privilégio que é anunciar a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam. Isso está escrito, gente, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18 e 19, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a Bíblia diz que Cristo nos confiou o ministério da reconciliação e Deus estava com ele também nos concedendo esse ministério. Então esse ministério da reconciliação é para todo crente. Então as pessoas às vezes elas ficam, puxa vida, mas não me dão nenhuma função na igreja, não me dão nenhum cargo, às vezes eu me sinto tão ocioso, às vezes tão menosprezado, às vezes não tão utilizado. Você quer utilidade melhor do que pregar essa palavra para as pessoas? Então se desapega a esse tipo de função, a essa questão do cargo. O teu púlpito é onde você estiver, seja na sua casa, seja nas praças, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Qualquer pessoa que estiver ao seu lado é um grande candidato para se tornar um discípulo do Senhor Jesus. 3 coisas eu quero falar a respeito do evangelismo nesse dia para você. A primeira delas é, por que evangelizar? Número 1, porque é uma ordenança. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu gostaria nesse versículo de dar uma ênfase à palavra ide, onde na verdade Jesus não estava te pedindo um favor, ele não estava te pedindo uma gentileza, ele estava te dando uma ordenança, ele estava te comissionando, ele estava te dando uma função. Como embaixador de Cristo, ele disse vá, ou seja, ide, faça discípulo de todas as nações. Por onde você passar, pregue esta palavra, ensine, fale do meu amor. Segunda coisa para a qual você deve, por que evangelizar? É porque nos faz bem. Está escrito em Efésios, gente, capítulo 6, versículo 8, dizendo o seguinte: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Pense no remédio abençoado para a depressão, chama-se evangelismo.
Se você estiver em casa ocioso, se estiver meio tristonho, para baixo, se sentindo só, vá pregar essa palavra, meu amigo. Se você está achando que está um pouco triste, que está abandonado, vá para dentro de uma UTI, vá para dentro de um hospital, vá para dentro dos ônibus, vá para a praça. Comece a anunciar, porque Jesus disse que aquilo que de graça você recebeu, de graça você vai dar. Eu não tenho como transferir para você o sentimento e a alegria do que é pregar a palavra, do que é evangelizar. Entretanto, você precisa compreender que na hora que você se dispor a evangelizar, não pense que vai vir uma alegria no seu coração. Oh, que alegria! Vou pregar a palavra, vou abrir mão desse dia de hoje que eu poderia estar com a minha família, que eu poderia estar dormindo, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa para o meu prazer. Não. Sua carne ela não vai ficar feliz, ela não vai ficar animada, ela não vai fazer festa, ela não vai ficar contente. O diabo, ele não vai ficar batendo palmas para você. Na hora que você decidir for, muitas vezes empecilhos serão levantados. Mas quando você decidir ir e quando você voltar, a Bíblia diz que você, mesmo que vá semeando e chorando, você volta carregando com seus feixes e trazendo alegria, porque vale a pena. Quando a gente serve ao próximo, irmãos, a gente de fato está executando o propósito de Deus na nossa vida aqui na terra. Eu gosto de uma frase do nosso pastor Humberto, que ele diz que o nosso nível de autoestima, ele é medido pelo quanto eu consigo servir as outras pessoas. Então, se você está se sentindo meio triste, cabisbaixo, com autoestima baixa, vai servir outras pessoas, vai falar do evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Você é detentor de boas notícias, boas novas. O mundo está cansado de notícia ruim, o mundo está cansado de tanta coisa acontecendo, vírus e guerra e isso, aquilo, outro. As pessoas estão precisando de boas notícias, o evangelho do reino, Jesus está voltando, existe solução para o teu problema, é isso que você tem que levar para as pessoas, boas notícias. E o terceiro motivo pelo qual você também deve evangelizar é porque haverá uma recompensa. Aleluia! E essa recompensa o ladrão não rouba, a traça ela não corrói, a ferrugem ela não toma, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Existe uma recompensa, existe um galardão para cada palavra que você anuncia, para cada alma que você ganha, uma pedrinha vai ser acrescentado na sua coroa. E não é uma recompensa passageira, não é uma viagem, talvez de navio, que você vai ali e desfruta durante 4 dias, mas é uma recompensa eterna. Nós precisamos ter essa consciência de eternidade nas nossas vidas, irmãos. Aleluia! Então, porque existe uma ordenança, porque nos faz bem e porque há uma recompensa. Esse é o motivo pelo qual nós devemos evangelizar. Número 2. Onde, quando e a quem nós devemos evangelizar? Em primeiro lugar, onde? A resposta é muito simples, por todo mundo. Está escrito em Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O interessante é que quando Jesus fala, ide por todo o mundo, esse mundo aqui, na verdade, é a palavra cosmos, que não significa necessariamente o mundo físico, não é necessariamente a circunferência da Terra, mas a palavra mundo, que no original significa cosmos, está associada à ideia de uma organização, uma constituição apta e harmoniosa, ordem e governo. Então, quando Jesus fala, ide por todo o mundo, ele está dizendo ide por todas as organizações, por todo o conjunto de pessoas, por todos os tribos, por todas as raças, por todas as nações. Você não precisa ir para a África para poder evangelizar. Existem pessoas que serão designadas para lá, mas Deus precisa de você aonde você está, pregando a palavra em primeiro lugar,
para os que estão mais próximos a você, na sua casa, no seu trabalho, sabe, na faculdade, na rua. Fala do amor de Deus. Algum pregador muito famoso já disse o seguinte, olha, pregue a palavra e, se for necessário, fale alguma coisa. O que isso significa? Significa dizer que a maior pregação do Evangelho é a sua vida. Não significa com isso que você deve ficar calado o tempo todo. Se você tiver a oportunidade para falar, fale. Mas, em primeiro lugar, pregue com a sua vida. Seja gentil com as pessoas, seja amoroso. A Bíblia diz no livro de Atos que todos contavam com a simpatia do povo, todos aqueles que se convertiam, todos os discípulos. Então você não pode ser enxergado simplesmente pelas pessoas como aquele crente chato, enjoado, abusado, que não dá bom dia para ninguém. Não, você deve ser luz, você deve ser sal e você deve ser agradável aonde você chegar. As pessoas devem ter prazer na sua presença. Entretanto, existe o outro lado da moeda. Você não deve ficar triste se as pessoas rejeitarem você. Porque, na verdade, se elas rejeitarem você, elas não estão rejeitando você, mas elas estão rejeitando quem está dentro de você, a palavra que você está anunciando. Sabe, irmãos, eu lembro que no meu ambiente de trabalho, existem algumas pessoas que elas acolhem a palavra com a mansidão. E a gente anuncia Jesus Cristo, e as pessoas elas começam a beber daquela situação, e elas falam assim, vai Rafa, fala mais, eu quero ouvir a respeito desse Jesus, impõe as mãos na minha cabeça, ora por mim, eu estou precisando de ajuda. Entretanto, irmãos, existem pessoas que não querem me ver nem pintado de ouro, simplesmente porque eu decidi anunciar esta palavra. Eu lembro que existe um professor no local onde eu trabalho que eu decidi dar um livro para ele falando a respeito de amor. Rapaz, esse camarada, quando ele entra em qualquer ambiente que eu esteja, ele só dá boa noite para mim porque é obrigado. Porque eu consigo enxergar muitas vezes, como se diz, né, nos jovens, às vezes um ódio mortal nos olhos dele. Mas entenda, eu não tomo aquilo para mim. Eu sei que ele, na verdade, não está odiando a minha pessoa. Ele pensa que está me odiando, mas, na verdade, ele está rejeitando a palavra que nós queremos anunciar para ele. Então, não fique preocupado com isso. Não fique esperando tapinha nas costas. Não fique esperando recompensa ou incentivo. Anuncie a palavra. Quando, Rafa? A qualquer momento. 2 Timóteo, capítulo 4, gente, versículo 2, diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Eu gosto de uma tradução que diz, olha, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Normalmente, as maiores oportunidades que eu tive na minha vida de anunciar o Evangelho é quando eu não estava esperando anunciar. Por isso que você precisa estar preparado. Por isso que você precisa andar debaixo do temor do Senhor. Por isso que você deve manejar bem a palavra da verdade. Porque quando você menos esperar, é quando vai vir as maiores oportunidades de você pregar este evangelho. E a quem eu devo evangelizar, Rafa? Nesse mesmo versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele disse, ide por todo o mundo, ou seja, por todas as organizações, por todas as tribos, e pregai o evangelho a toda criatura. Eu gosto sempre quando o pastor pergunta para a gente o que é que significa toda. E a resposta é toda. A quem eu devo pregar o evangelho, Rafa? A toda criatura. Chegou a 1 metro de distância de você, meu amigo, já comece a falar a respeito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, como eu devo evangelizar? 3 dicas para você. Em primeiro lugar, você deve evangelizar com simplicidade e amor. Está descrito em Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 42. O exemplo maior que nós encontramos na Bíblia, o nosso Mestre Jesus. Diz assim no versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido. Este é o sentimento que eu e você devemos pregar essa palavra. Profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo.
versículo 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Sabe, irmãos, eu acho que a maior chama, a mola motor da pregação do Evangelho está associado a esse sentimento de profundamente compadecido. Se toda vez que você for pregar a palavra, não simplesmente motivado em bater uma cota, em bater uma meta, em querer fazer a sua obrigação do dia, ufa, preguei a palavra, mas se você mantiver a motivação correta no seu coração, de estar profundamente compadecido das pessoas, você vai alcançar o objetivo pela qual Jesus designou para você. Eu lembro que, às vezes, o pessoal fica brincando com o pastor Júnior, né? Quando ele está aqui no púlpito, e eu sou uma dessas pessoas, que muitas vezes que ele está pregando a palavra, e ali ele se emociona e ele começa a chorar. Eu nunca subi num púlpito para pegar a palavra para poder chorar. Mas é impressionante, quando eu vou para as ruas pregar a palavra, eu começo a chorar. Eu muitas vezes estou no meio da rua, estou dentro do hospital, eu estou dentro do presídio, e ali a gente começa a pregar a palavra de Deus para as pessoas, e começa a vir profunda compaixão, e muitas vezes as lágrimas, ela vem aos olhos. E eu fico feliz, porque eu creio que eu estou debaixo desse sentimento que Jesus nos designou, que é profundamente compadecido. Em segundo lugar, você deve evangelizar com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus ele foi pregar a palavra, ungido pelo Espírito Santo, por toda parte, debaixo do Espírito Santo e com poder. João capítulo 20, versículo 21, Jesus diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, eu também vos envio. Como foi que o Pai enviou a Jesus? Com o Espírito Santo e com poder. Como você deve pregar essa palavra? Com o Espírito Santo e com poder. Debaixo da unção, curando as pessoas, expulsando os demônios. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para contar aqui os testemunhos, mas normalmente, irmãos, quando a gente vai para a rua, pelo menos particularmente, as minhas maiores experiências com cura, batismo no Espírito Santo e expulsar demônios é exatamente no meio da rua. Quando eu decidi ir pregar a palavra, em situações mais inusitadas, é ali onde o Senhor me usou mais poderosamente. E número 3, como devemos evangelizar? Tirando a religiosidade da nossa pregação. Jesus fala em João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que Jesus estava dizendo é, está tudo pronto, está tudo feito. Simplesmente vá lá e passe-lhe a foice. Muitas vezes a gente complica a nossa pregação, a gente insere muita religiosidade. Muitas vezes, quando a gente termina de pregar para um incrédulo, a gente pergunta a ele, você quer receber Jesus na sua vida? Quando você faz essa pergunta, muitas vezes, ou quando você diz assim, você quer aceitar Jesus? Na cabeça da pessoa, ela processa o seguinte, você quer ser crente? A resposta automática das pessoas é, não, eu não quero. Então, tire a religiosidade da pregação. Jesus nunca mandou você perguntar se ele quer receber Jesus. Jesus simplesmente disse, anuncia o meu evangelho. A pergunta correta que você deve fazer para as pessoas é, você crê que Jesus morreu naquela cruz pela sua vida? As pessoas vão dizer, sim, eu creio. Então, se você recebe isso e você crê com o seu coração e você fala com a sua boca, a Bíblia diz que você é salvo. Mostra isso na palavra de Deus. E pergunta para ela, você crê? Ela vai dizer, sim, eu creio. Você faz a oração da fé com ela e ali ela recebe Jesus e o Espírito Santo passa a habitar dentro delas. Amém, irmãos? Então, só para a gente concluir aqui, como eu posso iniciar a prática de evangelizar? 3 dicas básicas para você. Primeiro, se junte com pessoas mais experientes que você e que estejam dispostas a te ensinar. Eu era muito tímido, eu não sabia anunciar a palavra, não sabia nem para onde é que ia em questão de evangelismo. Eu me juntei com pessoas mais experientes que me ensinaram
o quão simples é anunciar a palavra do Senhor. Então se associe com homens e mulheres de Deus mais experientes que você e que possam te ensinar. Segundo lugar, leia bons livros a respeito de evangelismo. Eu gostaria de recomendar esse aqui para vocês, do T.L. Osborne. É um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve. O livro é Ajunta-te a esta carruagem. Esse livro ele é extraordinário, gente. É o livro que o ministério indica na Escola de Ministros e eu digo para você, você vai ser tremendamente abençoado por ele. E por último, coloque em prática o aprendizado de hoje no próximo sábado, dia 28 de agosto, às 14 horas. Nós estaremos aqui na igreja no nosso Evangelismo Geral. Amém? Que Deus te abençoe, seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.